Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando ao vivo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este webinário que tem como tema Unindo Esforços para Eliminar Doenças e Ampliar a Cobertura Vacinal no Brasil, promovido no âmbito da 23ª Semana de Vacinação nas Américas. O nosso objetivo aqui é trocar experiências sobre como podemos fortalecer ainda mais a vacinação no Brasil e na região das Américas, protegendo a população e contribuindo para a eliminação de doenças evitáveis. A Semana de Vacinação das Américas, que ocorre de 26 de abril a 3 de maio, é uma iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em conjunto com os países e territórios da região das Américas e parceiros, para fortalecer a vacinação como uma estratégia fundamental de saúde pública e também estreitar os vínculos que caracterizam o pan-americanismo. Então, boas-vindas novamente a todos. O tema, né, desse ano da Semana de Vacinação nas Américas é Sua decisão faz a diferença. Antes de começarmos e eu apresentar aqui os nossos convidados, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica desse nosso webinar, nós teremos as falas de boas-vindas e seguidas de 3 painéis com os nossos palestrantes. Ao final, teremos um espaço para perguntas que podem ser enviadas aqui para quem está nos acompanhando aqui no YouTube. As perguntas podem ser enviadas pelos nossos comentários aqui no YouTube. Então, para não me alongar muito aqui nessa abertura, eu já convido, então, primeiramente, a coordenadora de Vigilância em Saúde Indígena da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde do Brasil, Adriana Lucena, para as primeiras palavras de abertura. Doutora Adriana, a palavra é sua. Olá, Sara, obrigada. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Em nome do nosso secretário Veibe Itapeba, aqui da Secretaria de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, agradeço o convite da OPAS, nossa participação, dizer que a Semana de Vacinação das Américas é um evento, uma ação, né, um momento importante também para o território indígena. Dentro desse contexto da Semana de Vacinação das Américas, nós temos na saúde indígena o mês de vacinação dos povos indígenas, que é um mês que a gente realiza a intensificação da vacinação dos nossos territórios, principalmente nas áreas de difícil acesso, né? Nós temos um país com uma extensão territorial grande. Em todo o país nós temos populações indígenas no território. Nesse momento a gente intensifica as ações de vacinação e a gente está dentro desse processo junto com o Programa Nacional de Imunizações, com a OPAS, intensificando essas ações. A gente fez o lançamento agora dia 25 de abril do mês de vacinação dos povos indígenas em Banzaí, junto com a OPAS, né, nosso parceiro, e vamos ficar o mês inteiro nas ações dos nossos distritos sanitários especiais indígenas, intensificando as ações de vacinação. Então, esse momento da SVA e do MVPI é um momento importante para os nossos territórios, que a gente faz uma ampliação dos nossos esforços para vacinar as nossas populações indígenas. Então, obrigado pelo convite e um ótimo evento para todos. Muito obrigada, doutora Adriana, pelas suas palavras. Agora eu convido o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, doutor Éder Gatti, o espaço é seu. Bem, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse webinário. Eu, em nome da doutora Mariângela Galvão, nossa secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, eu gostaria de desejar um bom evento a todos e cumprimentar todos os painelistas que estão elencados para conduzir esse webinário. Eu acho que a 23ª Semana de Vacinação das Américas é um esforço regional e é importante destacar o papel do Brasil no processo de vacinação na nossa região. A Adriana lembrou muito bem do MVPI, que é uma ação que, inclusive, converge a agenda com a Semana de Vacinação nas Américas. E o Brasil ele passa por um momento de grande esforço para recuperar e manter as nossas coberturas vacinais elevadas. Então, neste exato momento, nós estamos no mês de abril, o mês que aconteceu a Semana Nacional de Saúde na Escola, e o Programa Nacional de Imunização trabalha junto com o Programa Saúde na Escola
promovendo a vacinação escolar. Então, mês de abril e maio são meses para promover a vacinação em ambiente escolar em todo o país. Nós estamos também com a campanha de influenza em andamento, e é importante lembrar que o Brasil, embora nós estejamos livres do sarampo, e nós temos uma recertificação recente, também temos aí um esforço grande para continuar livre do sarampo, ou seja, por mais que nós tenhamos uma pressão externa gigantesca, considerando a ocorrência da doença em países vizinhos, o Brasil se esforça para manter-se livre. Então, neste momento, nós estamos com uma ação de vacinação, uma campanha de vacinação em 10 municípios da Baixada Fluminense. Também estamos intensificando a vacinação na região metropolitana de Belém, por conta do evento da COP, e precisaremos ampliar a vacinação em outras localidades. Então, isso mostra o esforço do Brasil na vacinação, colocando aí o PNI como algo prioritário para o governo Lula, algo prioritário do governo brasileiro, e certamente vacinar é proteger nossas crianças, nossos adolescentes, nossa população. Então, eu queria agradecer a OPAS, na pessoa do Dr. Christian Morales, e sempre lembrar que a OPAS é uma grande parceira do Programa Nacional de Imunização, e fecho a minha palavra desejando um bom webinário a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Edergati. E eu convido agora, então, o representante da OPAS, da Organização Mundial da Saúde no Brasil, Christian Morales, para a sua mensagem de abertura. Doutor Christian, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Sara. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Zoom e pelo YouTube, nesta atividade que nos une em torno de um tema tão fundamental e custo-efetivo para todos nós enquanto sociedade, a vacinação. Queria começar parabenizando o ministro Padilha, através do Dr. Eder Gatti Fernandes e da doutora Adriana Lucena, pelos esforços que estão fazendo para nos proteger a todos. Saudar também aos nossos parceiros do CONAS, do CONASEMS, do Conselho Nacional de Saúde, a Sociedade Brasileira de Imunização, o Instituto Lado a Lado e a Fundação Rotary Internacional, Rotary Club, e a todos os que estão hoje conosco. Falar de vacinas é falar de vidas. Da vida da pequena Ana, de um ano, que recebeu sua primeira dose contra o sarampo na unidade de saúde do seu bairro. Da história do seu José, de 68 anos, que saiu cedo para garantir sua vacina contra a gripe, pensando nos netos que vai visitar no fim de semana. Da trajetória da jovem Marina, de 13 anos, que ao ser vacinada contra HPV na escola, garantiu proteção para o seu futuro. Cada vacina aplicada é, portanto, uma história de proteção, de amor, de esperança e de responsabilidade. Quando os pais vacinam a Ana, protegem não só ela, mas também seus irmãos, seus avós, seus colegas da creche, toda a comunidade que está acompanhando o seu crescimento. No entanto, vivemos um cenário de desafios. Dados de 2024 da Organização Mundial da Saúde e da Unicef mostram que ainda estamos abaixo dos níveis de cobertura vacinal registrados antes da pandemia. Além disso, a vacinação contra o HPV, por exemplo, atinge apenas 21% dos adolescentes no mundo, muito distante da meta de 90% até 2030. As Américas, que já foram referência mundial, agora enfrentam o desafio de reconstruir a confiança nas vacinas e alcançar comunidades mais isoladas. E por isso que a Semana de Vacinação das Américas é tão importante. Ao longo das últimas 22 edições, ela tem gerado impactos positivos e concretos, salvando muitas milhares de vidas. No Brasil, vimos exemplos inspiradores, como a vacinação em escolas públicas de áreas rurais, que aumentou em mais de 20% a cobertura contra o HPV no Maranhão e no Acre. Ou as campanhas móveis, que comunidades de saúde, com unidades de saúde fluviais, chegaram até comunidades indígenas e populações de fronteira. Na semana passada, estivemos junto com o Ministério da Saúde e a CESAI no território Quiriri, no norte da Bahia, para o lançamento do mês de vacinação dos povos indígenas,
uma iniciativa muito importante para garantir o direito à proteção de quem vive em áreas remotas. Essas ações se conectam diretamente com a proposta da Semana da Vacinação nas Américas, que em 2025 está alinhada à iniciativa de eliminação de doenças da OPAS para acelerar a eliminação de mais de 30 doenças transmissíveis até 2030, 11 delas preveníveis por vacinação, justamente. Desejo a todos e a todas um excelente webinário. Contamos com cada um de vocês, porque vacinar é um ato de amor, é um ato de cuidado com todas as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Christian Morales, representante da OPAS e da OMS no Brasil. E dando sequência à nossa programação, ouviremos agora duas apresentações com o tema A Confiança na Ciência e o papel das sociedades científicas na mobilização social para fortalecer as ações de vacinação. Para isso, eu convido primeiro, então, a diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, Rosana Richman, para falar conosco. Doutora Rosana, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, Sara, Éder, meu colega, e quero dar as boas-vindas a todos num assunto tão importante, né? E para ser bastante objetiva, então eu fiz uma apresentação, Sara, onde a gente fala que sua decisão faz a diferença. E essa frase é extremamente feliz, porque a decisão não só do paciente, do brasileiro, do médico que está junto com esse paciente, do pediatra, ou seja, é uma decisão que realmente vai fazer diferença. E o papel das sociedades, a gente pode ver no próximo, eu começo sempre falando que o fato de eu ser infectologista e o meu conflito de interesse é exatamente isto, porque as doenças infecciosas, nós não temos um órgão específico, nós temos uma visão ampla e diria até total do corpo humano, e seja de um recém-nascido até um idoso na sua fase, inclusive terminal. E a dinâmica da infectologia é muito grande, e a vacinologia se enquadra nisso. Então, dentro da vacinologia, eu atuo hoje no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, a gente tenta sempre incentivar o jovem médico, o jovem infectologista sobre a importância da vacinologia, das vacinas, e ensinar para ele que isso, óbvio, é importante na pediatria, é algo da pediatria, mas o infectologista tem um papel muito importante nisso tudo, porque, como eu já disse, é extremamente dinâmico, temos vacina de dengue, daqui a pouco teremos chikungunya e a Oropouche chegando, ou seja, nós não temos zero monotonia, é a vida do infectologista. Pode passar o próximo? E eu quero falar que o papel da Sociedade Brasileira de Infectologia, em termos de confiança na ciência, e qual é o nosso papel nisso, primeiro, nós temos que fazer campanhas voltadas à população. A campanha que nós fizemos o ano passado, ela se chamou Tá Vacinado? Como uma pergunta mesmo, né, para a população. Fazemos também campanhas de conscientização sobre a vacina do HPV com os próprios profissionais da saúde, médicos, seja infectologista ou não infectologista, seja nos nossos congressos, em webinários como esses, ou seja, é papel da sociedade também uma informação certa para toda a população médica e os profissionais de saúde, não só médicos. E também a participação ativa da Sociedade Brasileira de Infectologia junto ao CETAI, ao Comitê Técnico Assessor em Imunização, especialmente na defesa do resgate, tanto das coberturas vacinais do nosso país, e a gente, felizmente, já está vendo sucesso nesse resgate das nossas coberturas, é claro que temos o que galgar ainda, mas a gente já vê essa virada em termos de sucesso, e, claro, o papel da Sociedade Brasileira de Infectologia na introdução de novos grupos para a vacinação contra o HPV. No próximo slide, a gente pode ver que na campanha Tá Vacinado, foi uma campanha, então, da nossa Sociedade Brasileira de Infectologia, exatamente visando o que eu acho que é uma das maiores epidemias que nós temos hoje, que é a epidemia digital com desinformação. Então, um dos papéis mais importantes dessa campanha foi exatamente para a gente mostrar a importância da vacinação de uma forma muito transparente. E no próximo slide a gente consegue ver, eu acho que estaria em outro, mas eu acho que não saiu, não tem problema,
o quanto foi o nosso alcance em relação a isso. Nós alcançamos mais de 22 milhões de visualizações, e tem um número muito importante do ponto de vista de como essa campanha Tá Vacinado conseguiu chegar a todos. Aqui eu quero mostrar para vocês o passo a passo quando a gente tem a introdução de uma vacina nova no nosso calendário ou de uma nova indicação para essa vacina. Então, a gente começa primeiro com dados epidemiológicos. Qual é o problema o tamanho do problema? HPV é um problema no nosso país? 2, nós, Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunizações, consegue ter tanto o supply, o fornecimento de vacinas e consegue arcar com esse custo? Se a resposta é sim, vamos para o terceiro passo. Vamos discutir dentro do comitê o nosso NITAG, né, no Brasil, o CETAI, através de discussões científicas e apresentações, para qual população a gente deve colocar a vacina de HPV, tanto no início quanto já vendo novos grupos a serem favorecidos. E o último passo, que é o mais importante, sem dúvida, é a decisão, junto com o Ministério da Saúde, de introduzir uma vacina. Mas o grande desafio é atingir coberturas vacinais. Não adianta eu ter vacina se essas vacinas não estiverem no braço das crianças, dos adolescentes, no caso do HPV, e da população que mais precisa. Então, no próximo slide, a gente consegue ver que, dentro do Programa Nacional, a SBI teve um papel importante para a inclusão de vacina de HPV, tanto na população vivendo com HIV/AIDS, hoje é uma realidade. Mais recente, os pacientes que estão sob PrEP é uma realidade. O Brasil é um dos poucos países aqui da América Latina que tem essas indicações para vacina de HPV. Tanto gênero neutro para os adolescentes também é uma extremamente importante. E mais recente ainda, a indicação para aquelas crianças que sofrem muito com a papilomatose respiratória laríngea, o que muda completamente a qualidade de vida dessas crianças. Então, o papel da sociedade é tanto com a população, mas também um papel importante junto ao CETAI. E no próximo e último slide, eu acho que a conclusão que eu quero chegar para vocês é que nós temos que unir os esforços para rever a nossa comunicação. Eu acho que o maior problema que a gente tem acaba sendo a comunicação. Então, eu coloco aqui nós, né, como quem entende de vacinação, os médicos que muitas vezes decidem se vão indicar vacinação ou não. Essa comunicação tem que ser muito fácil, porque se você der mais um clique, você vai ver que, de fato, quem precisa da vacinação são, por exemplo, os adolescentes. Então, nós precisamos falar de uma forma clara e franca, e falando de vantagens e limitações dos imunobiológicos das vacinas, para que quem precisa consiga se vacinar. E no último clique, por favor, exatamente a outra população, que diferente dos adolescentes, os pacientes que têm algum grau de imunossupressão, só para dar mais um exemplo, eles que precisam. Então, não adianta eu conversar só com os infectologistas, eu preciso conversar com os oncologistas, eu preciso conversar com as outras especialidades para mostrar a importância da vacinação. Então, eu concluo falando que conquistas tivemos muitas, mas a gente precisa continuar muito sabendo nos comunicar, e este é o papel da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Rosana. E agora, então, eu convido a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, doutora Mônica Levi. Fique à vontade, a palavra é sua. Acho que a senhora não abriu o microfone, doutora, por favor. Eu abri, Agora mas sim. alguém fechou. Ah, Boa tarde a todo mundo. Eu agradeço o convite da OPAS para participar desse webinário representando a Sociedade Brasileira de Imunizações, cujo DNA está totalmente alinhado com as questões que vão ser expostas aqui hoje. A SBIM é uma sociedade científica que reúne profissionais de múltiplas especialidades, mas principalmente médicos e enfermeiros, mas com o objetivo principal de todos que compõem a SBIM é proteger a vida e preservar a saúde através da imunização. Nós estamos agora completando 27 anos e são inúmeras ações que nós temos feito em prol das imunizações no país, nas Américas. A nossa sociedade é reconhecida pela OMS como uma fonte de informação confiável. Nós atingimos milhares de pessoas, tanto profissionais da saúde quanto a população em geral. Então, a SBIM colabora com a educação,
trabalhando aí com os profissionais, dando uma formação teórica e prática em cada canto do país. Nós fomentamos a busca por novas estratégias que possam estimular a vacinação, aumentar coberturas vacinais. Atuamos constantemente na comunicação, seja através das informações que tem no nosso site, nas redes sociais, como inserções nas diversas mídias, acreditando que as nossas vozes possam fazer uma diferença, aumentando a confiança nas vacinas, combatendo as fake news e desinformação. E nós participamos junto com diversas instituições públicas, como o DPNI, participando no CETAI, com a OPAS, instituição que nós temos uma parceria firmada por 5 anos, uma parceria de cooperação, e também com outras instituições públicas e com as organizações não governamentais, com a Marlene aí do lado a lado, e mais diversas outras instituições que militam pela prevenção de doenças através da imunização, porque a gente acredita que a união ganha força, e nós estamos abertos aí a novas parcerias, com ações conjuntas aí com todos que militam pela mesma causa. Então, para a jornada comemorativa dos 25 anos da SBIM e dos 50 anos do PNI, nós preparamos um vídeo curto que mostra quem nós somos e resume bem as diversas ações que nós temos feito aí ao longo dos anos. A Sociedade Brasileira de Imunizações é uma entidade científica que reúne diferentes profissionais, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, educadores e pesquisadores, com o objetivo de contribuir para a proteção da vida por meio da vacinação. Ao longo de mais de 25 anos, a SBIM vem realizando diversas ações para valorizar e estimular a vacinação no Brasil. Só em 2023, as iniciativas da SBIM levaram informação de qualidade para milhares de pessoas e fomentaram a busca por novas estratégias que ampliem a cobertura vacinal. Com Raiva Não Se Brinca, trouxe dados sobre a raiva no Brasil, incluiu um site informativo alertando a população sobre o perigo da doença e alcançou mais de 12.400.000 pessoas. Vacinas, uma vitória de todos, realizada em parceria com o Museu Catavento, em São Paulo, propôs um pacto coletivo pelas coberturas vacinais por meio de uma mostra imersiva e interativa. Já a parceria com o IQC possibilitou o lançamento da plataforma Vacina BR, que facilita o acesso às informações sobre vacinação no Brasil através de mapas, gráficos e tabelas. Outra iniciativa foi o primeiro Fórum SBIM de Saúde Pública em Imunizações, que reuniu representantes de diversas instituições para debater alternativas que hoje estão reunidas em um relatório e podem contribuir para o alcance das altas coberturas vacinais no Brasil. Entre 2021 e 2023, o projeto Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais, uma realização de Biomanguinhos, SBIM e Ministério da Saúde, criou uma ampla rede de colaboração para aumentar o número de pessoas vacinadas nos estados do Amapá e da Paraíba. A iniciativa contribuiu para que ambos os estados fossem os primeiros colocados no ranking de cobertura vacinal das campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite e influenza em 2022 e 2023. Em 2020, a campanha Vacinação em Dia Mesmo na Pandemia conscientizou especialistas e o público em geral sobre a importância de não abandonar a vacinação de rotina. A forte presença da SBIM na imprensa foi essencial na defesa da vacinação contra a Covid-19. E a atuação constante da SBIM na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19, a CETAI, reforça seu compromisso com a saúde pública. Comunicação é a chave do sucesso. E para comunicar é importante conhecimento, diálogo e capacitação. É por isso que a SBIM, desde o início, investe muito no diálogo, na troca com sociedades médicas, autoridades públicas, sociedade civil, órgãos que representam os profissionais da saúde, como médicos, farmacêuticos e enfermeiros, na busca de que todos juntos a gente possa levar mais informação, comunicar melhor com cada um desses profissionais e, claro, também a população. Em 10 anos, nossos sites SBIM e Família SBIM levaram informação de verdade a mais de 12 milhões de pessoas.
No mesmo período, foram realizados mais de 100 eventos científicos que mobilizaram em torno de 25 mil profissionais. Em nossas redes sociais, já somamos mais de 200 mil seguidores, que são alcançados diariamente por nossas publicações. Mais do que números, esses dados mostram o compromisso da SBIM com a saúde da população e dão suporte às iniciativas do Programa Nacional de Imunizações. Nós da SBIM acreditamos que todas essas ações impactam positivamente na população, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para todos. Nós trabalhamos de múltiplas formas de modo a ampliar a percepção geral sobre a importância da vacinação, eficácia e segurança das vacinas, e nós combatemos fortemente as fake news. Nós pretendemos inspirar e participar juntos em todas as ações de promoção à saúde, porque nós acreditamos que vacina é proteção, vacina é cuidado, e juntos nós podemos mais. Esse vídeo diz tudo que a gente tem feito, faz e pretende continuar fazendo, porque a gente acredita na vacinação e a gente é muito positivo na esperança, né, de ser de novo um modelo para o mundo e, inclusive, cooperar com os países vizinhos aí das Américas o máximo que a gente puder. A SBIM está aberta para onde for chamada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Agora a gente vai para o nosso segundo bloco, né, de apresentações aqui neste webinário, unindo esforços para eliminar doenças e ampliar a cobertura vacinal no Brasil. Lembrando que ele é promovido no âmbito da 23ª Semana de Vacinação nas Américas. Agora nós vamos falar sobre a importância da articulação dos níveis estadual, municipal e local com a sociedade civil e científica para fortalecer a vacinação. Então, primeiramente, eu convido o Diogo Demarque Silva, que é secretário de Saúde de Santa Catarina e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Doutor Diogo, a palavra está com o senhor. Muito boa tarde a todos. Prazer aqui estar falando em nome da presidente Tânia, secretária de Estado do Ceará, em nome de todo o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, agradecer o convite, cumprimentar o Christian pela OPAS-OMS, o Éder e toda a equipe do Ministério da Saúde, cumprimentar a Candice pelo CONASEMES, desejar aí uma continuação de webinário aí bacana para todos. Bem, além de agradecer esse momento, né, enquanto secretário de Estado de Santa Catarina, da área da saúde, reforçar a necessidade de articulação em todos os níveis, e nós falamos muitas vezes no Sistema Único de Saúde, muito para dentro do sistema, digamos assim, né, as 3 esferas, federal, estadual e municipal, e como já foi falado anteriormente aqui, as pessoas que me antecederam, é fundamental essa articulação com a sociedade civil organizada. Se puderem projetar a apresentação, no bojo, né, da 23ª Semana de Vacinação nas Américas, quando a gente fala de unir esforços, né, unir esforços é da sociedade civil como um todo, né? Então, o trabalhador, o profissional da saúde, o gestor de saúde, seja ele federal, estadual, municipal, tem os seus objetivos, as suas responsabilidades, mas a movimentação em nível de toda a sociedade civil organizada é fundamental, como todos sabem. Pode passar. Bom, então, existe uma importância fundamental quando a gente fala de parcerias, quando a gente fala de imunizar e alcançar as nossas metas. Nós estamos em 2025 e cada ano que passa o desafio é maior ainda quando a gente fala de se comunicar. Então, as parcerias elas são fundamentais. Eu posso dar como exemplo aqui no estado de Santa Catarina. Nós temos um termo de cooperação com o Rotary Club, com um foco específico na vacina da polio, né? Já dura aí 2 anos. E nesse momento, inclusive, nesse mês de abril, nós estamos com um movimento em parceria com o Rotary, que são as corridas solidárias, né? Elas estão acontecendo em 3 cidades do nosso estado, que são Florianópolis, Blumenau e Tubarão, com o foco de chamar a atenção para a questão da imunização, no caso específico relacionado à poliomielite. Então, como está aí no slide, né, colocado, né, essa parceria é um exemplo
de como nós podemos alcançar melhor o público-alvo para que a gente possa imunizar. Também a credibilidade e confiança, né? A partir do momento que nós envolvemos todas as organizações da sociedade civil organizada, né, nós passamos também mais confiança, ainda mais em tempos onde as redes sociais, né, a internet, ela vem com tudo para trazer informações dos mais diversos tipos ou até desinformação. Pode passar. É fundamental fortalecer, claro, o vínculo com as ações, com as instituições científicas, né? Primeiro falando da colaboração técnica, porque muitas vezes, seja no nível estadual, na esfera estadual, na área da saúde, seja na esfera municipal, o dia a dia, ele naturalmente ele acaba atropelando a rotina e muitas vezes não se para analisar o que está acontecendo. Então, as colaborações técnicas, elas são fundamentais, né? A própria OPAS é um exemplo muito bom disso, né? De como que é fundamental ter essas cooperações para que a gente possa avançar com mais qualidade e ter um entendimento correto de tudo que está acontecendo no território. O engajamento profissional, naturalmente, ele é fundamental. Eu, mesmo estando secretário de Estado da Saúde, recentemente eu fui na Unidade Básica de Saúde para que a gente pudesse avançar em algumas estratégias aqui no nível local de Santa Catarina, e fui numa sala de vacinação, estava conversando com a técnica de enfermagem, né? E ela estava colocando a dificuldade do dia a dia, ao mesmo tempo as ações que eles fazem para pensar diferente, né? Então vai desde da igreja do bairro até o conselho comunitário. Então, esse engajamento dos responsáveis também a nível local, e aí não só o gestor, mas os profissionais, ele é fundamental. E aí, ainda no sentido das instituições científicas, né, as parcerias com a própria Sociedade Brasileira de Imunização, que está aqui presente, e Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui em Santa Catarina, a gente dialoga muito com o nível local dos representantes da pediatria, infecto, né, e também medicina da família, porque quando nós falamos aí de mais de 50 mil unidades básicas de saúde, é fundamental que elas estejam envolvidas em todos os aspectos, inclusive no sentido de inovações e, ao mesmo tempo, de ações mais disruptivas para que a gente possa melhorar os índices e alcançar as metas colocadas. Pode passar. E aí, quando nós somos chamados à ação, né, quando a gente fala de união, é público, sociedade civil, científica unidos naturalmente para uma mesma finalidade. Por mais que possa parecer chovendo molhado para muitos, nós temos que falar o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né? Como eu falei, e a exemplo que na própria fala do Éder foi colocado, nós não podemos regredir, né? Então o óbvio ele precisa ser dito e ser reafirmado. Também que nós tenhamos continuidade, porque muitas vezes se a ação é pontual e não existe um planejamento de médio e longo prazo para além do curto prazo, nós acabamos tendo dificuldade depois na execução, porque as pessoas mudam, né? Hoje o Diogo é o secretário, amanhã é outro, e principalmente a nível de gestão, existe mudanças constantes, e também no nível local de trabalhadores profissionais da saúde. Então a direção ela tem que estar clara e tem que ter uma continuidade bem colocada. Por isso a importância também da direção nacional pelo Programa Nacional de Imunização. Compromisso coletivo também, por óbvio, então pode passar. Volta ali no penúltimo. E por último, o papel das inovações tecnológicas, né? Primeiro, no sentido de comunicação, conforme já foi colocado, inclusive anteriormente, né? Cada vez mais as assessorias de comunicação, seja do nível estadual, seja do nível municipal na área de saúde, estão postas aí num desafio cada vez maior, né? Ainda hoje eu falava com a minha chefe de comunicação e eu falando com relação à vacina da gripe, por mais que Santa Catarina esteja com um índice acima da média nacional na campanha atual, o que eu coloquei para ela foi que a gente tem que dar uma inovada na maneira de comunicar, né? Não só a nota, não só o nosso site, não só a foto no Instagram, mas também em ações, em algo que chame mais atenção do público-alvo. Então, a comunicação digital ela é fundamental nos dias atuais. As ferramentas tecnológicas também. Nós estamos em 2025 e nós
temos algo muito potente que é a individualização do registro. Se eu tenho individualizado o registro com o CPF da pessoa, seja um adolescente, seja uma criança, seja um adulto, seja um idoso, e se eu tenho uma força de mais de 80 mil agentes comunitários de saúde, com mais de 50 mil equipes de saúde da família, e eu tenho isso tudo registrado, nós temos que trabalhar com essas informações para poder avançar na articulação local, na busca ativa desse paciente e, através dessas informações, inclusive, utilizar a sociedade civil organizada para entender melhor o desenrolar desse paciente na rede de atenção, né? Então, as ferramentas tecnológicas, em tempos de inteligência artificial, nós temos que chamá-la para o nosso lado para alcançar os objetivos relacionados à vacinação e o atendimento das coberturas que são postas, né? Das metas que são postas para a cobertura, né? E aí, claro, esse potencial para o futuro ele tem que ser devidamente abarcado, né? Porque a inovação tecnológica ela pode estar num novo imunizante, numa nova ação, em várias situações, mas, para além disso, nós temos que ter muito claro o que nós queremos com essas inovações, né? Para que a gente não foque em inovação tecnológica e esqueça o mérito de tudo que nós trazemos quando a gente fala imunização, né? Que está sendo construída aí desde a década de 70 no Brasil. Então, dessa maneira, eu entendo que tanto gestão estadual, gestão municipal, junto com a direção nacional do programa de imunização, através do Ministério da Saúde, e a sociedade civil organizada tem um potencial extraordinário para que a gente possa cada vez mais avançar. Conforme já foi falado, nós melhoramos, mas ainda há um árduo caminho aí pela frente, e juntos com essas integrações, com essas parcerias com a sociedade como um todo, nós vamos alcançar o objetivo. Obrigado pelo espaço, fico à disposição. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora, então, para Candice Falcão, assessora técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS. Candice, a palavra está com você. Obrigada, Sara. Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente Hisham Hamida, eu agradeço o convite e a oportunidade também de estar aqui representando o CONASEMS, nesse evento tão importante, promovido aqui pela OPAS, e de poder também estar aqui com a finalidade de trocar experiências, né, sobre como a gente pode fortalecer juntos a vacinação no Brasil. Eu cumprimento o representante da OPAS no Brasil, Christian Morales, em nome de quem eu cumprimento toda a equipe da OPAS, inclusive grande parceira da gente, a Lélia, a Franciele, o pessoal que trabalha aí junto com eles nessa equipe tão importante aí, em parceria com o CONASEMS e nesse desafio. Cumprimento meus colegas de mesa, né, secretário de Estado Diogo Demarque, que acabou de fazer sua fala, presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernanda Magano, e cumprimento a todos que estão aí assistindo esse importante webinário. A 23ª Semana de Vacinação nas Américas, né, junto com a Semana Mundial de Imunização, é mais do que uma data no calendário, né, ela é um lembrete de que proteger a saúde de todos é um esforço coletivo, é um esforço de todos, e envolve compromisso, união e ação. E é muito pertinente o tema dessa mesa que a gente está participando, de articulação da sociedade civil e ciência, porque ele é um tema bastante atual, e é um tema que a gente se preocupa bastante, né? Quem está aí no dia a dia dos municípios sabe que aumentar as coberturas vacinais vai muito além de ter só a sala de vacina montada e equipada, né? A gente precisa criar um vínculo com a comunidade, a gente precisa levar informação de qualidade, a gente precisa escutar as pessoas e a gente precisa também estar presente nos territórios. Então, é um desafio imenso. E por esse motivo, o CONASEMS ele acredita, né, que o trabalho ele precisa se apoiar nesses 3 pilares, que seria a escuta, a corresponsabilidade e a presença. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a vacina precisa chegar, né, no braço das pessoas. Mas, para além de chegar no braço das pessoas, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser aceita, né, e desejada pela população. Então, esse é um grande desafio que a gente enfrenta, porque a gente precisa de um diálogo direto, constante, e a gente precisa de uma comunicação que seja simples, clara e acessível para todos. E nesse quesito, a sociedade civil ela tem um papel enorme em tudo isso, né? Que a gente precisa de lideranças, a gente precisa
de profissionais de saúde que tenham essa capacidade de convencimento da população, né, a organização, as pessoas, elas têm que ter uma confiança, né, na vacina, mas os profissionais também precisam ter confiança nas comunidades, né, e escutar de perto, e enfrentar a desinformação para conseguir mobilizar todos. E isso, dependendo do local do país, que a gente sabe que o país é muito diverso, é bastante complicado, porque a gente sabe que há muitas desigualdades, né, tanto regionais quanto barreiras de acesso também, que precisam ser enfrentadas. E aí, por um outro lado, a gente tem a comunidade científica, né, que é fundamental, para poder garantir que a gente tenha toda essa base em evidências, né, que a gente tenha respaldo técnico, e que tudo isso nos ajude tanto a construir confiança, também para ter dados e clareza e para a gente conseguir combater a desinformação e hesitação vacinal baseada em evidências e em informações que sejam de fato corretas, né, e científicas. Então, a gente entende que no território, esses três grupos, gestão, ciência e comunidade, precisa caminhar lado a lado, né? E é aí que justamente entra o CONASEMES, apoiando os municípios, ajudando a criar rede de confiança, valorizando a atenção básica, valorizando a integração da atenção básica com a vigilância em saúde, e principalmente reconhecendo o trabalho do profissional que está lá na ponta, no dia a dia, na sala de vacina, e é quem faz toda a diferença no território. O PNI é um dos maiores orgulhos que a gente tem na saúde pública, é referência no mundo inteiro, e a gente precisa protegê-lo. Só que, para isso exige um esforço enorme, porque exige investimento, diálogo, campanha bem feita, combate à desinformação, uma rede firme, né, de apoio, desde a gestão federal até o município mais distante do país. E a maioria dos brasileiros que acessa as salas de vacinas, né, que se dá por meio das UBS, situadas nos territórios municipais, são nessas salas que os agentes comunitários, os profissionais de atenção básica, né, fazem a imunização, uma ação concreta, cotidiana e eficaz. Né? Então, essa força de trabalho no SUS é o coração que a gente tem dessa política, que precisa ser valorizada, qualificada, apoiada, né, porém com recursos adequados, né, que a gente sabe que a responsabilidade não é apenas do município, né, a vacinação é uma estratégia tripartite e depende de uma articulação contínua, de um planejamento contínuo, conjunto, né, um financiamento adequado, fornecimento regular de imunobiológicos, que a gente também não pode interromper essa cadeia de fornecimento dos imunobiológicos, e principalmente também ter uma soberania na produção nacional, né, que o CONASEMES também tem sempre feito esse diálogo com o PNI, para incentivar as indústrias nacionais a produzirem, né, os imunobiológicos aqui, porque já nos ajuda muito aí no fornecimento e na não interrupção dessa cadeia. Então, nesse cenário aí, a articulação com a sociedade civil, com a comunidade científica, é essencial. Né? A gente precisa, aí, diante desse cenário que a gente tem passado cada vez mais forte, em especial após a pandemia de Covid, ou desde a pandemia, de desinformação, de hesitação vacinal, é urgente a gente resgatar as campanhas de mobilização, fortalecer as redes locais de confiança, né, que promova essa escuta, acolhimento, a conscientização, né, sobre o benefício das vacinas. E o CONASEMES, ele, em parceria com o Ministério, ele executou o projeto Imuniza SUS, que foi iniciado em 2020, em meio à pandemia de Covid, né, foi quando nasceu o projeto, e ele surgiu exatamente com esse espírito de fortalecer o SUS, de valorizar a ciência, de contribuir para a superação desses desafios, né, contemporâneos que a gente tem passado. E a gente realizou, no âmbito desse projeto, uma grande pesquisa, onde a gente teve inquéritos, análises quali-quantitativas, monitoramento de mídias digitais, diálogos deliberativos, então foi uma pesquisa muito ampla e que tem sido uma poderosa ferramenta para orientar os municípios, né, com relação às ações baseadas em evidências. Esses dados utilizados na pesquisa e todo esse movimento que a gente articulou com os COSEMES e com os municípios, com participação dos estados, de uma diversa rede, né, de atores que são envolvidos nos territórios, tudo isso, né, os trabalhadores da saúde, legislativo, judiciário, sociedade civil, todo mundo que a gente envolveu nesse grande movimento, foi através desse movimento todo que a gente conseguiu aí, junto com o PNI também, interromper em 2022 a tendência de queda das coberturas vacinais que foi iniciada em 2016. Então, a partir de 2022, a gente já vê os resultados, né, de todo esse grande movimento feito
pelo PNI, pelos estados e principalmente pelos municípios, que são quem, de fato, executa essas políticas no território, né? Então, a gente vê essa resposta do SUS, né? E nós, através dessa grande rede do Conasems COSEMS, a gente tem tido um papel direto nessa resposta, né? Inclusive, no ano passado, no nosso congresso, que foi o 37º Congresso do Conasems, que aconteceu em Goiânia, a gente teve a realização de quase 500 experiências exitosas, né, de vacinação em todo o país. Então, a gente conseguiu mobilizar muitos territórios, e isso é muito importante, mas a gente também não pode esquecer que há muito ainda o que fazer e o que discutir, né? A gente ainda precisa aprimorar sistemas de informação, garantir manutenção da rede de frio, ampliar o financiamento das ações de imunização, e é preciso, urgentemente, a gente fortalecer esse diálogo entre a ciência e a gestão, né, que é a evidência prática e científica, de forma sistemática, transparente e democrática. E é por isso que a gente valoriza tanto os processos de deliberação social, que tornam as políticas mais conectadas com a realidade e os valores de toda a população. Então, quero dizer a todos, né, para finalizar aqui, que o Conasems vai estar sempre presente, lado a lado com estados, com controle social, com parceiros nacionais e internacionais, e com todos aqueles que acreditam que o SUS, que a gente defende com tanto carinho, seja sempre público, universal e que ele chegue para todos. Muito obrigado a todos e contem com o Conasems nessa missão. Muito obrigada, Candice Falcão, e eu passo imediatamente a palavra, então, para a presidente do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, Fernanda Magano. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Dizer que é um prazer estar aqui. Saúdo a Christian, a quem eu, Morales, representante da OPAS no Brasil, a quem eu saúdo todos os presentes aqui nesse webinário. Vou tomar o cuidado de me audiodescrever também. Sou uma mulher branca, com os cabelos castanhos aloirados, olhos verdes, maquiagem forte, uma blusa com as caveiras mexicanas, as catrinas, e dizer que eu tenho 50 a mais e assumi a presidência do Conselho Nacional em data recente, em dezembro passado próximo, mas todo o trabalho do Conselho ao longo desses anos de existência do Conselho, e em especial no enfrentamento pós-golpe de 2016 e todo o movimento de desgoverno que se instalou ali até o enfrentamento da pandemia, nossas ações foram no sentido de valorizar o PNI, de resgatar e de fazer toda uma ação de campanha contra as fake news que pairavam em torno aí da vacinação. Então, a importância do trabalho do controle social no sentido de divulgar as populações organizadas em torno dos conselhos estaduais e municipais, mas também chegando às bases dos conselhos locais de saúde, no sentido de ampliar a informação e garantir para que a gente possa garantir um processo de vacinação a toda a população e fazer aí o enfrentamento das doenças negligenciadas e reestabelecer o patamar do nosso Programa Nacional de Imunização. Dizer que Éder tem feito um ótimo trabalho, se dedicado, todo o trabalho da SBSA, toda a ação aí também do debate que fazemos nas comissões do Conselho Nacional, em especial os nossos conselheiros que participam da Conitec, da incorporação de novos medicamentos, novas vacinas, e toda a ação também da nossa comissão intersetorial de tecnologia e assistência farmacêutica, fazendo aí um debate sério e firme no controle social, nas defesas das políticas de vacinação e da proteção de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Então, sigamos juntos, contamos com a OPAS, essa iniciativa da 23ª semana aí de cobertura vacinal é fundamental, e o nosso país necessita, nessa construção conjunta do controle social, das associações médicas, das associações pró-vacinação,
fazer uma ação em que o Ministério da Saúde, SVSA, todos os departamentos estejam presentes. Então, temos tido cuidado de nossas conferências nacionais, sempre ter o espaço de vacinação, e temos aí o Zé Gotinha como a nossa referência e símbolo para o controle social do SUS, incluso o bottom que hoje eu tenho aqui na lapela de minha blusa, é o Zé Gotinha com o escudo do controle social, marcando posição aí no sentido da defesa da vida e da vacinação. Agradeço a oportunidade de estar aqui, Sara, e sigamos juntos, então, nessa construção que é tão potente que a OPAS OMS faz conosco. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda Magano. Agora nós vamos para o nosso terceiro bloco, né, deste webinário Unindo Esforços para Eliminar Doenças e Ampliar a Cobertura Vacinal no Brasil. Esse webinário que está sendo promovido no âmbito da 23ª Semana de Vacinação nas Américas. Nesse terceiro bloco, o tema será mobilização social e comunicação para ampliar coberturas vacinais, com foco em HPV e poliomielite. Então, para falar sobre isso, eu convido primeiramente a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene de Oliveira. Doutora Marlene, a palavra está com a senhora. Agora já são boa noite, né? Sara, muito obrigada. Quero cumprimentar o Christian Morales e junto agradecer também a Lely, a Franciele, né, que sempre são grandes parceiras aí, sempre está ao nosso lado. Ao Éder Gatti, que tem feito um trabalho aí muito grande à frente do nosso grande patrimônio, que é o PNI, a Mariângela, né, que também tem feito aí um trabalho muito forte, e aos nossos parceiros aí das sociedades de especialidades, que é a Mônica Levi, né, que não tenho comentários, né, uma grande amiga da SBIM, Renato Kifuri, que eu vi por aqui, da pediatria e também grande parceiro, a Rosana Hittman, que falou aqui também, que é uma grande amiga, parceira, os nossos parceiros aí de caminhada, o CONAS, CONASEMES, a Fernanda, né, do controle social, e tantos outros, né, que seguem aqui com a gente. E que alegria estar hoje aqui para nós da sociedade civil, né, uma organização que atua há 16 anos e se dedica diariamente à prevenção de doenças evitáveis pela imunização. Por isso que eu agradeço o convite da OPAS para participar desse webinário. Quando falamos em proteção por meio da imunização, destacamos aqui o sarampo, a poliomielite, a rubéola e a nossa grande causa, que é o câncer de colo de útero, doenças graves e que de maneira nenhuma podemos aceitar que impactem a saúde e a vida dos brasileiros, seja nas grandes cidades, nas comunidades mais distantes e vulneráveis, nas populações ribeirinhas, quilombolas e no nosso engajamento na vacinação dos povos indígenas. Precisamos reforçar que estamos no período dessas ações que acontecerá até o dia 25 de maio. Afinal, todos fazem parte de uma só nação e de um só compromisso de nossa parte. A imunização é um ato de pleno amor, protege individual e coletivamente. O mundo certamente é um lugar muito melhor e mais seguro com as vacinas. E a vacina contra o HPV é uma vacina contra o câncer, uma das nossas grandes causas. Quantas vezes no nosso dia a dia nós ouvimos das pessoas que deveria existir uma vacina contra o câncer? E a resposta é que ela existe. E encontra-se nas salas de vacinação em todo o território nacional. E nós temos um grande desafio, e são desafios enormes, que a gente precisa melhorar essas coberturas.
e assim a gente fica o tempo inteiro tentando melhorar essas coberturas. E para isso, são ações como essa que a gente melhora, né? São parcerias e a organização da sociedade civil é uma grande aliada. Estamos nessas comunidades, sabemos nos comunicar, mas ao mesmo tempo, como a doutora Rosana e a Candice, né, do Conasems, bem falou, a gente precisa comunicar, a gente precisa é, ter esse contato melhor com as pessoas, né? Às vezes, a gente se afasta e a gente precisa melhorar essa comunicação. Ela não está boa. E para isso, só o nosso esforço, ele não está sendo suficiente. A gente que está na rua, a gente que está com as pessoas, a gente está sentindo isso. E essa comunicação a gente precisa acertar. Ela precisa ser mais assertiva. E quando realizamos um webinário como este, com essa real dimensão da importância que a sociedade civil tem no processo de valorização e efetivação de algo tão fundamental e precioso como o direito à vida e à saúde, e a imunização nos traz exatamente isso. Nosso compromisso enquanto sociedade civil sempre foi pela vida, em todas as fases, seja ao nascer, durante a infância, na adolescência, quando se é adulto, na gravidez, ao enfrentar um câncer ou uma doença cardiovascular, que é uma das nossas causas também, sendo parte de grupos prioritários, na terceira idade, enfim, imunizar é sempre um ato de amor, que salva milhões de vidas todos os anos. Mas para isso precisamos que a vacina chegue no braço de todos. Nesse país continental, de dimensões gigantescas, a gente precisa que a vacina chegue. Encerro a minha fala ressaltando que precisamos mais do que nunca trabalhar em sinergia, alinhados, desenvolvendo parcerias que garantam apoio entre os países e suas organizações, em prol de programas, ações e atitude frente ao que é mais sagrado para todos: o direito à saúde e a uma vida livre de doenças que podem e devem ser evitadas pela imunização. E reforço o tema de hoje, que é: sua decisão faz a diferença. Muito obrigada. Muito obrigada. Dando continuidade aqui à nossa conversa, eu convido um membro da Comissão Internacional Polio Plus, médico e representante da Fundação Rotary Internacional, Marcelo Reich. A palavra está com o senhor. Obrigado, Sara. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar da 23ª Semana de Vacinação nas Américas, saudar o Dr. Christian Morales, representante da OPAS, que brevemente eu vou ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e também saudar o Dr. Éder Gatti, responsável pelo Programa Nacional de Imunização, e, logicamente, todos os palestrantes que já participaram desse webinário. O Rotary Internacional é uma organização pioneira na eliminação da poliomielite ou paralisia infantil em todo o mundo. Foi definida por nossa instituição como nosso programa corporativo e foi adotado em 1985, definido como programa Polio Plus. Em 1988, por iniciativa do Rotary, junto com a Organização Mundial de Saúde, foi organizado a Iniciativa Global para a Erradicação da Polio, ou GPEI, formado pela OMS, UNICEF, o Centro Norte-Americano para Controle e Prevenção de Doenças, a Fundação Gates e mais recentemente o Agave. O Rotary já
já investiu globalmente cerca de mais de 3 bilhões de dólares para a erradicação da polio. E dentro das nossas ações e dentro das nossas metas, uma das ações prioritárias é a advocacia, né? A advocacia junto à sociedade civil para a conscientização e principalmente para a mobilização da sociedade, né? Nós participamos junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, principalmente nos esforços para evitar o retorno da polio às Américas. Eu vou, de forma sintética, tentar repassar alguns conceitos para todos que estão participando, porque um dos grandes objetivos desse evento é que nós desenvolvamos conexões e que a gente possa, a partir dessas conexões, transmitir para a sociedade, para as comunidades, todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho no dia a dia, né? O Rotary no Brasil, ele está organizado em 2.400 municípios e 52 mil associados, né? E uma das características dos clubes de Rotary, que todos vocês já devem ter conhecido, visto, frequentado, ou mesmo realizado palestras, a grande característica dos clubes de Rotary é que eles têm uma grande influência nas suas comunidades, quer seja em comunidades de grande porte, médio porte ou pequenas cidades. Os rotarianos, como profissionais liberais, como lideranças, como membros da sociedade, eles têm, logicamente, uma influência, uma participação junto à vida das cidades. Então, é muito importante que todos que aqui participem das sociedades médicas, das sociedades que representam o poder público, enfim, de todos que nós hoje estamos aqui, é muito importante que vocês entrem em contato com os clubes de Rotary, né? Que vocês procurem os Rotary Clubs dos municípios para que efetivamente possa existir alguma ação prática no dia a dia da conscientização e da prevenção. Um dos aspectos que os clubes hoje têm desenvolvido nos seus municípios, nas suas comunidades, é principalmente a priorização das políticas de saúde pública e a priorização das políticas de rotina vacinal, né? A gente entende que as políticas de microgestão, as políticas de busca ativa, as parcerias entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação para poder desenvolver as vacinações nas escolas e, principalmente, nós termos um mapeamento das vulnerabilidades nas cidades e termos claros onde temos e onde estão as crianças zero dose, passa a ser fundamental para as ações de prevenção e de aumento de cobertura vacinal. Os clubes de Rotary podem auxiliar as secretarias municipais de saúde a desenvolver esse mapeamento, a fazer essa busca ativa e a efetivamente levar a vacina às crianças. Outro aspecto importante também, como foi citado pelo Dr. Diogo Demarque, é a possibilidade das parcerias junto aos estados, né? Esse modelo desenvolvido em Santa Catarina é um modelo que, para nós, ele tem já há vários anos mostrado a eficiência numa parceria que trabalha em termos de um guarda-chuva para poder chegar, a partir dos esforços da Secretaria Estadual, a chegar efetivamente junto aos municípios. Outros exemplos de advocacia local que muitos clubes de Rotary têm feito é a participação efetiva nos conselhos municipais de saúde. Em muitas cidades, os rotarianos fazem parte dos conselhos municipais, podendo levar a defesa e podendo levar a participação dos clubes junto às políticas públicas de saúde, né? Outro aspecto importante é que nós podemos defender também, junto às câmaras legislativas municipais, estaduais e ao Congresso, a defesa de legislações que possam favorecer a vacinação, né? Então, é muito importante, através dos conselhos municipais de saúde, através da defesa de legislações junto às câmaras municipais, que efetivamente a temática de vacinação seja uma temática prioritária nas políticas públicas municipais. Outro aspecto também importante é que os clubes podem fazer a conexão com a comunidade, né? Através, por exemplo, do contato com lideranças comunitárias, com igrejas, com líderes religiosos,
falando, por exemplo, em TVs comunitárias, falando em jornais comunitários e efetivamente melhorando o que já foi citado várias vezes, a nossa comunicação. Eu entendo claramente que existe, logicamente, uma abordagem tecnicista na questão da vacinação, mas hoje a questão da hesitação e a questão do esclarecimento tem que ser muito mais desenvolvido numa linguagem não técnica, mas numa linguagem onde a gente consiga entender os motivos que levam à hesitação e que a gente consiga esclarecer as dúvidas de uma forma de fácil entendimento, numa comunicação clara e que leve isso ao engajamento e à conscientização da comunidade. Então, eu queria encerrar agradecendo a participação e deixar claro que o Rotary, eles são clubes, são pessoas em ação, são clubes que estão estruturados em grande parte dos municípios do Brasil e que os rotarianos, enquanto lideranças, estão totalmente disponíveis para trabalhar com cada um de nós, com cada um de vocês na sua base. Entrem em contato conosco, usem dos clubes, façam parceria com os clubes, porque a nossa soma, a nossa sinergia, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a melhorar as coberturas vacinais e prevenir as doenças evitáveis junto às nossas crianças e às comunidades. E finalizando, Sara, quero agradecer grande parte da audiência que eu estou vendo aqui, que a gente tem vários rotarianos aqui presentes, de diversos estados, municípios, e inclusive de países também aqui conosco. Muito obrigado a todos e a gente está totalmente à disposição para trabalhar juntos. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, pela participação de vocês. Agora seria o nosso bloco de perguntas. Eu teria algumas perguntas aqui para destinar aos senhores, mas mesmo sem a gente combinar, brilhantemente vocês já contemplaram todas essas nossas dúvidas aqui nas suas falas. Então, eu peço, se alguém ficou com alguma outra dúvida e quiser nos enviar depois, a gente pode direcionar aos senhores, mas eu não vou me repetir aqui, também tendo em vista o adiantado da hora. E eu agradeço imensamente, então, a presença de todos e todas vocês que estiveram aqui conosco, acompanhando pelo YouTube, os nossos convidados e convidadas por todas as apresentações nesses 3 blocos do webinário, e a equipe da OPAS também pela organização e realização deste evento. Eu reforço também que a Semana de Vacinação nas Américas, ela segue até 3 de maio, e o mês de vacinação dos povos indígenas aqui no Brasil até 25 de maio. Mais informações sobre a iniciativa, sobre essas iniciativas, podem ser obtidas no site da OPAS, que é parro.org, e nas redes sociais, tanto da nossa organização da OPAS, quanto dos nossos parceiros que hoje estiveram aqui conosco falando, podem obter mais informações sobre os trabalhos que foram apresentados e sobre as iniciativas que foram compartilhadas. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos e todas.